forte na área. E hoje nós estamos com uma convidada maravilhosa. É uma amiga minha que eu peço conselho, então eu tenho certeza que vai ser muito, muito interessante esse papo para todas nós. Cris de Oliveira, obrigada por estar aqui. Como é que você tá? Eu estou ótima, obrigada a você pelo convite. E com certeza a nossa conversa vai ser bem edificante e vai atingir muitos corações. Sim. Cris, queria te levantar essa bola. Qual foi a maior chave que você já virou? Que você vê que mudou a sua vida e que com certeza mudaria a vida de muitas mulheres. Descobri o meu posicionamento como mulher. Fala mais um pouquinho pra gente. Falo, quando você descobre qual é o seu papel em relação... Porque eu sou casada, tenho 2 filhas. Então, descobrir o meu lugar no casamento fez toda a diferença pra mim. Que quando eu assumi o meu papel de esposa, o meu esposo assumiu o papel dele de esposo. Porque a minha virilidade era muito alta. Então, eu tive que abaixar isso e buscar ser feminina, que eu não sabia ser feminina. Então, quando eu comecei a ser feminina, o meu esposo começou a ser o bravo da minha casa. Exatamente. A gente fala muito isso, né? O primeiro que acorda se posiciona. Sim. E aí abre um espaço energético pro outro também se posicionar. Sim. Por eu saber um pouco dessa história, eu sei que você já trabalhou como advogada. Sim. Então, você tinha uma rotina muito puxada. Muito. Como foi pra você ir pra esse lugar? E quais aprendizados? Porque você se tornou uma referência, né? Quando a gente olha para as suas filhas, a gente consegue ver isso muito claramente. A Luísa, que tem 5 anos, todo mundo fala, ela é um amor de pessoa, ela é mega educada. Pra mim, ela não tem 5 anos e você não tá falando a verdade, brincadeira. Mas elas são maravilhosas, a alimentação delas é incrível. E eu percebo que isso vem muito de você, sabe? Da calma que você passa para elas também, do amor, do cuidado, do carinho. E essa é realmente uma pergunta direta, porque eu sei que muitas mulheres estão com essa dificuldade, sabe? De sair desse lugar de ambição, de eu vou construir tudo sozinha, com a força do meu próprio braço, para, calma aí, eu tenho um marido que pode me cuidar. Deus, né, antes me cuidava, deu meu pai, que me deu meu marido. Eu sei que você explica isso super bem, eu gostaria que você explicasse isso pra gente. Bom, não é uma resposta bem simples de falar assim, como foi essa mudança, sair de uma mulher viril para uma mulher feminina, porque são muitas coisas envolvidas. Mas uma das primeiras coisas que eu sofri, que eu aprendi, foi confiar em Deus e entregar minha família a Ele. Eu li um livro e esse livro me ensinava que a família é projeto de Deus. Então, a família ela foi feita para prosperar. E ela só prospera quando você deixa Deus agir. E Deus só age quando você está sabendo quem você é dentro do casamento. Enquanto eu queria assumir a posição do meu esposo, eu faço tudo, não quero ajuda, Deus não tinha como agir, porque eu não estava enxergando ainda a função de Deus ali dentro do meu casamento. Mas no dia que eu entreguei, falei, tá bom, eu vou obedecer e vou fazer exatamente como Deus planejou, que é para ser o homem e uma mulher, uma só carne. Eu não preciso competir com o meu esposo, que a gente está numa caminhada, num propósito único e objetivo, que é ter a nossa família forte. E eu falei, eu vou ser a mulher dessa casa. Mas eu não sabia ser mulher. Então, eu tive que aprender. Então, eu fui buscar referências em outras mulheres. Então, a gente tem o Pablo Marçal, tem a Carol Marçal, que me ajudaram muito com as lives, quando eles faziam, quando eu participava. Outros livros que eu li, que foi me ajudando, ao mesmo tempo, espiritualmente, para entender essa função da família. E o Pablo e a Carol na questão da feminilidade. Ela falava muito pouco quando eu acompanhava ela desde o início, mas hoje ela já fala mais. Então, eu consegui pegar bastante coisa. Hoje você fala assim, você passa uma calma. Eu fico rindo por dentro, porque eu não era essa pessoa calma. Eu era muito agitada, porque a minha vida sempre foi muito agitada. Mas quando eu descobri isso, me ajudou muito. Então, eu consegui passar calma para minhas filhas. E a minha casa mudou. Porque eu falei, peraí, eu tenho que ser o doce lá da minha casa, eu não posso ser a nervosa. Tem que deixar isso para o meu esposo. Então, quando eu assumi isso, foi mudando. Aí, como a gente vai isso para a prática? Como que você vai ativar essa masculinidade do seu esposo, a virilidade do seu esposo? Você deixar as coisas pesadas para ele é um grande passo. Eu conseguia pegar coisas pesadas, mas eu falei, não, peraí, eu preciso aceitar receber essa ajuda. Então, antes você era a mulher que levava todas as sacolas? Tudo. Como é que é? Conta pra gente. Tudo. Eu vou no mercado, faço a compra, guardo, faço tudo, não precisa fazer nada. O esposo falava, não, eu tô aqui. Pode deixar que eu vou fazer tudo sozinho. Então, eu mostrava pra ele que eu não precisava da ajuda dele. Eu sou independente, eu não preciso de você pra nada, eu vou fazer tudo. E isso é muito errado, porque eu era tão independente que eu não conseguia nem depender de Deus. Então, quando eu aprendi a depender, eu comecei a dependendo de Deus primeiro. Mas foi um aprendizado, porque eu não era
dependente de ninguém, eu era só de mim. Então eu não conseguia enxergar Deus trabalhando porque eu pensava, mas é eu que tenho que fazer. Onde eu vou ver Deus aqui? E quando eu comecei a entender que a minha dependência eu só fazia porque o meu abrir dos meus olhos de manhã eu só abri por causa de Deus, aí eu comecei a mudar. Falei, peraí, eu dependo de Deus a todo momento, até o meu respirar. Porque se Deus falar, amanhã eu vou te levar, eu não tô aqui Amanhã mais. você não estará mais aqui. Ou se ele falar, daqui 2 minutos eu tô te levando, eu não tô aqui. Então, o meu respirar depende dele. E como eu comecei a entender essa dependência, eu falei, e eu fui voltando para a Bíblia, quando a gente vai lá na criação, Deus fez a mulher depois que já estava tudo pronto. Então, ele deu Adão para uma auxiliadora idônea, para ajudar ele. E ela estava ali para ser cuidada por ele. Eu falei, eu não estou sabendo ser cuidada. Então, eu não sabia receber cuidados do meu esposo. Meu esposo falava, deixa, eu vou te ajudar, eu vou fazer isso. Eu falava, não precisa. Mas eu fazia isso inconscientemente, porque eu ainda não tinha noção da feminilidade. Eu estava muito viril. Você colocava uma barreira. Total. A gente fala muito isso, né? Homem só consegue cuidar de quem se permite ser cuidada. Sim. Então, esse é um tema que a gente fala. Se você tá em casa, eu sei que você consegue abrir um pote de geleia. Eu sei que você consegue. Que você pode esquentar a tampa, abrir, ou você pode usar uma colher, tirar a pressão e abrir. Mas se o seu marido está em casa, peça ajuda para ele. Amor, abre aqui para mim. Ele vai se sentir tão incrível, tipo, eu sou mais forte que ela, eu consigo protegê-la. Isso para ele faz bem. Então, o relacionamento não é só sobre você. É sobre os dois. Então, como você pode se posicionar para fazer com que ele também se sinta mais capaz, mais forte, mais poderoso, né? Porque esse é o lugar do homem. Sim. E muitas mulheres não entendem isso, né? Parece que é um bloqueio que foi colocado na nossa sociedade. Sim. Até porque quando você vai pedir ajuda pro seu esposo, ele vai pensar, opa, ela precisa de mim. Ela não é aquela mulher que não precisa de mim. Eu sou útil na vida dela. Ela realmente, eu tô fazendo um papel importante. Quando você faz tudo, o seu esposo não vai se sentir útil para você. Então, ele não tem nenhum olhar de cuidado, porque você já fez a barreira ali. Eu não preciso do seu cuidado, eu tô aqui sozinha. E vai criando falta de comunicação também. Eu falo isso para muitas mulheres, né? Se você não abre o espaço para pedir ajuda... Porque muitas mulheres dizem assim, quando eu peço ajuda pro meu marido, eu me sinto um peso. Mulheres que estão na energia masculina sentem isso. E eu falo... E essa é a minha resposta padrão. Quando seu marido te pede ajuda e você é capaz de fazer algo por ele, você não se sente útil? Você não se sente capaz de ajudá-lo? Só que essa é a energia masculina. Então, quando você não pede ajuda a ele, você tá privando ele de se sentir útil para você. Sim. Isso é tão forte, né? Porque quem tá com o feminino ferido, ela acha que é exatamente o contrário. Sim. Ela acha que é um dar peso. Conta de tudo. E que ela tem que dar conta de tudo também. E não é isso. E aí entra na parte do cuidado. Então, ela não aceita ser cuidada, porque ela consegue tudo sozinha, tá na independência ali. Eu sou independente, não aceito ajuda. E quando você volta para o cuidado de Deus, só para fechar essa parte, então Deus te deu um pai primeiro. Então, o seu pai terreno vai cuidar de você. E quando o pai terreno acaba a função dele, que é quando você casa, você tem um marido. Então, você está sendo cuidada o tempo inteiro por Deus. Mas a gente foi tirada isso, porque as pessoas não te ensinam. Até porque as nossas mães também já perderam isso. Porque olharam para o mundo do jeito que está, a sociedade do jeito que está, falou, bom, a minha filha tem que ser independente, senão ela vai casar, o marido dela vai largar ela. E ela vai sofrer. Um ensinamento completamente torto. Completamente torto. Você tem que ser independente, porque se acontecer alguma coisa, se você quiser acabar com o seu casamento... Sim. Você tem o seu dinheiro. Você tem o seu dinheiro, você vai poder separar e vai dar tudo bem. Exatamente. Então, esse é um lugar tão ruim de ficar. Sim. Porque, assim, eu duvido que você conheça uma mulher que tá dando conta de tudo e que não se sinta exausta no final do dia. Exatamente, aí é o ponto, né? Você pode até dar conta de tudo, mas algum papel tá sendo 100%? Porque às vezes tá fazendo tanta coisa, mas nenhum tá 100%. Um tá 30, o outro tá 40, o outro tá 20, mas você quer fazer tudo, quer dar conta de tudo e nem sempre a gente dá conta de tudo. Nem sempre não, a gente não dá conta de tudo. Você tem que ver quais são as prioridades, né? Então, Sim. A gente tá mais próximo, você vê lá em casa, minhas prioridades são minhas filhas, é minha família. Então, tem coisa que eu abro mão, não dá. Eu queria muito andar de bicicleta um dia. Eu não consegui ninguém pra ficar com as minhas filhas, então, a minha opção, eu não posso ir hoje, mas outro dia eu vou. E são as prioridades que você estabelece. Então, essas prioridades para mim, que foram a minha casa e a minha família, quanto mais eu me posicionei de tendo eles como prioridade, meu esposo e as minhas filhas, mais a minha casa foi prosperando em todas as áreas. Espiritual, emocional, financeira, de amizades. Porque nós fomos sabendo onde a gente vai.
Porque quando você tem filhas, ou até quando você está mudando de vida emocionalmente, você está buscando uma feminilidade maior, você tem que selecionar as pessoas que você anda. Até para você aprender e para ser referência para você. Como que eu vou aprender a ser feminina se eu nunca fui? E se eu nunca tive nenhuma amiga que era feminina? Até porque quando eu estava na posição de viril, se alguma menina falasse assim, ai, quando eu crescer eu vou ficar em casa, eu ia falar, tá doida? Você tem que trabalhar, você tem que ter o seu dinheiro. Porque eu estava nessa posição. Mas quando eu casei, que isso foi caindo a ficha que não era assim que funcionava, foi assim, ok, tudo que eu aprendi até hoje está tudo errado. Eu preciso mudar. Eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Então, e foi uma... No início parece muito pesado, porque você tem que tirar muitas crenças limitantes que você tem de eu não vou trabalhar fora, eu vou ficar em casa. Até porque hoje o serviço de casa é muito desvalorizado. As pessoas olham e falam, você faz o quê? Eu falo, fica em casa. Só isso? Não é só isso. A casa é uma empresa, gente. Eu vou falar que, assim, até hoje eu ainda tenho algumas dificuldades de gerir casa, porque a casa você tem que ter todo um controle, uma organização. A empresa, todas as partes da empresa que você tem que administrar, a casa também. Porque tem que fazer compra, tá acabando, o que você tem que comprar, a criança tá crescendo, tem que mudar roupa, tem que mudar sapato. E criança troca de roupa assim, a cada 3 meses você tem que fazer compra de roupa pra criança. Se você não tem esse controle, o horário que a criança vai comer, o horário que vai comer, o horário que a criança vai dormir. Então, você tá gerando uma criança, na verdade, desregulada pro futuro, né? Sim. Quando você não tá presente. Sim. Tem uma pessoa que eu gosto muito, mas que eu vi isso na vida dela. Ela trabalhava de segunda a sexta, sábado era o dia que ela ia pro salão se cuidar. O filho dela ficava com a babá o tempo inteiro. Mas era de segunda a sexta, ela saía de manhã e voltava às 10 da noite. Sim. Então ela saía, o filho tava dormindo, voltava, o filho tava dormindo. E aí, sábado, que era o tempo que ela tinha que se cuidar, fazer escova, não sei o que, unha, ainda queria ficar com as amigas. Era só o domingo mesmo pro filho dela. E aí, o filho dela cresceu. E a gente vê ele falando todas as gírias que a babá falava, com todos os medos que a babá tem, todo travado. E é assim, será que isso valeu a pena? Porque, e do nada ela foi demitida do trabalho que ela tava. O super trabalho que ela tava, que ela colocava tão, né, como algo tão importante. Ela foi demitida e aí? Acabou, né? Acabou o mundo dela, desabou. E desde muito nova eu sempre questionei isso. Mas, gente, se eu quiser ficar em casa para cuidar da minha família, se eu quiser cuidar dos meus filhos... Eu lembro até hoje uma viagem que eu fiz na escola e tava todo mundo alegre que tinha acabado a viagem, que era tipo acampamento, né? Porque ia voltar pros pais. E tinha um menino, o Lucas, que ele tava chorando. E quando você foi perguntar para ele, não, porque aqui eu tinha pessoas, em casa eu fico sempre sozinho. Será que tá valendo? Eu vejo muitas mulheres colocando filho no mundo hoje em dia, e esse é um assunto até pesado. Pra que você tá botando o filho no mundo? Desculpa, dá vontade. Desculpa, pra que você tá fazendo isso? Essa criança não pediu pra nascer. Quem criou, né? Materializou ela. Foram vocês dois, pai e mãe. E aí? Não vai dar amor, não vai dar atenção, não vai dar cuidado, vai enfiar num celular, vai ficar vendo filme e é isso pra você? Porque eu vejo muitos pais que estão assim. Joga o celular e aí tá quietinho. Ou pior... Né? Tem pai que fala assim, quando tá quietinho brincando eu nem chego perto, eu passo despercebido pra ele não me ver. Você tá criando tudo errado, porque essa criança vai falar assim, então eu só recebo atenção quando eu tô chorando, quando eu tô fazendo birra, quando eu tô quietinho realmente brincando em algo, ninguém me dá atenção. E você é muito boa de criação de filhos. E tem uns códigos aí que eu acho que você pode compartilhar, porque elas são muito educadas, a Luísa e a Sofia, vocês não fazem ideia. Eu acho que o maior código foi tempo. Foi quando eu decidi dar o meu tempo para elas. Então, eu deixei de dar o meu tempo para a sociedade, que era trabalhar para minha vida profissional. E falei, o meu tempo será das minhas filhas. Então, acho que esse tempo tá fazendo toda a diferença na criação delas. Elas têm celular? Não. Elas ficam vendo desenho animado? Não. Elas já assistiram algum desenho da Disney? Não. Foi engraçado que outro dia eu tava falando da Cinderela. A Luísa, de 5 anos. Que Cinderela? Ela não conhecia a história da Cinderela. Aí escuta essa. Fui eu contar a história da Cinderela. Só que antes de contar, eu comecei a racionalizar a história. Era uma menina, né? Que a mãe morreu, ficou com o pai. Aí o pai casou com uma madrasta, que o pai morreu. E a madrasta começou a destratar a menina. Eu falei assim, como é que eu vou contar essa história pra uma criança? Assim, é uma série de coisas ruins. Se você for na da Branca de Neve, é ainda pior. A madrasta manda o caçador ir atrás da menina pra pegar o coração dela. Por
que a gente assistia isso no final das contas? Aí eu tive que começar a história bem lá pra frente. Tinha uma menina que queria um baile e ela não tinha roupa para ir. Aí a fada madrinha, eu tive que cortar a metade da história. Não, e você teve que explicar ainda o que era fada madrinha pra ela. Tive que explicar o que era fada madrinha, porque ela não sabia o que era fada madrinha. Sim. Então, o que eu acho interessante, né, é essa proteção. Isso é muito diferente de ser bitolada. Ela não é uma criança bitolada, a Luísa. Ela é super, ultra, mega esperta. Ela dá um banho em muita criança. Ela dá um banho, ela tem uns comentários, assim, fenomenais. Mas é uma criança que ela tá sendo cuidada de uma maneira diferente. E eu imagino no futuro, né? Na verdade, ela não tá sendo cuidada, ela tá sendo treinada. Ela tá sendo treinada? Ela tá sendo treinada. Esse é um código outro poderoso. Código muito pesado. Eu estou treinando ela pra ela formar a família dela mais forte que a minha vai ser. Porque eu quero que o meu teto seja a base dela. Seja o chão dela. Sim. Isso é tão forte, né? Porque a gente estava ouvindo outro dia até falando assim, eu fui criada para ser forte. Eu né? também. Nós fomos criadas para ser forte. Mas as mulheres, na verdade, elas deveriam ser criadas para serem protegidas e cuidadas. Porque é realmente um passar de bastão, né? Do pai para o marido. Sim. Então... E aí eu vejo também na criação da minha própria mãe. Ela foi criada para ser forte. A minha também. E ela só repassou isso pra mim. Então, por exemplo, eu era vesga e eu tinha um pezinho pra dentro. Se eu chegasse em casa falando, mãe, eu sou feia, ela ia falar assim, você é horrorosa mesmo. Não ia ter um colo, porque ela queria que eu fosse forte. E aí, em tudo na vida, ela foi me criando assim. Meu pai sempre me ensinou a bater. Era brincadeirinha de luta mesmo. Se alguém te bater, você vai ter que saber se defender. E será que é esse lugar que a gente tem que criar uma menina? Não é que meninos e meninas são diferentes? Sim, são. Total. Somos todos seres humanos. Sim, somos. Mas se um homem vier bater em mim, eu vou apanhar, né? Vai doer. Eu sei lutar Muay Thai, eu sou crangue vermelho, eu sei MMA, fiz capoeira. Mas se um homem quiser me dar um soco no meio do rosto, vai me machucar. Sim. Não tem como medir força, né? Até porque a estrutura do homem já é essa. Ele já foi feito para ser mais forte. Ele foi feito para proteger a casa dele, a família dele. E nós não. Nós não fomos feitos para ter essa proteção. A gente protege os filhos, mas porque a gente sabe que tem um protetor ali na frente. E acima dele, ele tem certeza que quem está protegendo é Jesus Cristo. Sim. Então, se ele não tiver a fé que Jesus que protege, através dele, vai proteger a nossa família, fica mais difícil ainda. Porque ali ele tá sabendo a minha posição, ele vai na frente. Eu tenho que ir, porque eu estou aqui lutando por essa família. E ele só vai conseguir ter isso quando você assumir sua posição. Por mais que muitos defeitos a gente tem, muitos problemas a gente gosta muito de apontar o outro. Não vai resolver. Você precisa olhar para você primeiro e falar... Pera, deixa eu cuidar de mim. Quando você cuidar do seu, automaticamente o dele vai sendo posicionado. Isso é automático. Não adianta você criticar seu esposo, que seu esposo não vai dar conta de cuidar da sua família, porque um dia eu já achei que o meu esposo também faria isso. Não daria conta. Mas quando eu me posicionei confiando no que Jesus tinha falado, ou que Deus prometeu pra gente na Bíblia, eu falei, pera, Deus é fiel. Então o que ele falou é verdade, eu preciso cumprir isso aqui. Então, eu fui me posicionando da forma que eu fui aprendendo, fui errando em algumas coisas, fui consertando. Falei, agora sim. E automaticamente eu me posicionei e ele também. Então, não foi uma coisa difícil, travada. Você tem que fazer isso e eu vou fazer aquilo. Não, eu preocupei comigo. Eu falei, eu vou fazer isso. Tanto que quando eu comecei desenvolvimento pessoal e emocional para entender isso, eu comecei sozinha. Meu esposo não fazia isso. Então, a minha filha tinha 4 meses, eu acordava 3 da manhã de madrugada, ficava assistindo live e eu não conseguia dormir, que a minha cabeça explodia com tanta informação. E eu falava, e agora? Eu ia conversar com meu esposo e ele já fazia assim, esse assunto de novo. E eu falei, tá bom, você sabe, quando for algum assunto legal eu vou falar. Então eu não forcei nada. E quando acho que ele foi percebendo a mudança, foi meu posicionamento, na verdade. Quanto mais eu fui posicionando, ele foi vendo, pera aqui, se eu não fizer, ela não vai fazer, não tem como. E quando a gente casou, a gente morava com a minha sogra. Então, tem uma questão de autoridade espiritual muito forte envolvida nisso. Porque quando você mora com o sogro ou você mora com os seus pais, não tem como vocês terem autoridade nessa casa. Porque vocês estão debaixo da autoridade do pai ou do sogro. Então, somente quando você sai debaixo dessa autoridade é que o esposo vai conseguir assumir aquela autoridade. Então, se o esposo está na casa do sogro, o sogro é que manda ali. Ou se o esposo está na casa do pai, é o pai que manda. É ele que tem autoridade. Então, a autoridade do seu esposo, que vai ser o filho ou o genro, nunca vai conseguir ser superior. E isso trava muito espiritualmente. E no desenvolvimento da própria família também. Mas como é que você virou essa chave? Essa chave específica, porque as mulheres têm a dificuldade disso. De não se achar com menos valor por estar cuidando da sua família. Por acaso
Porque eu vejo assim, as mulheres às vezes não percebem isso. Vocês têm noção que vocês têm um útero que gera vida? Que gera vida. Só sai da mulher isso. Isso é algo tão grande. Não, e tão detalhe, grandioso. também que o filho só vem quando Deus manda, porque é a herança do Senhor. É uma herança, filha, é uma herança do Senhor. Então, é assim, eu vou ter filho, eu vou ficar grávida. Não é, Jesus tem que mandar, senão não vai ficar. Eu tô casada há 6 anos, eu não tomo medicação nenhuma, mas não vem filho a hora que eu quero, é a hora que Deus manda. Eu não tomo nenhuma medicação para me prevenir, porque eu quero mais filhos. Então, não é a hora que você quer, é a hora mesmo que Deus vai mandar. Então, cada filho vem com um propósito. E o filho vem para te ajudar. Então, eu aprendo muito mais com a educação, criando a minha filha, instruindo ela, treinando ela para a família que ela vai formar, do que eu acho que eu estou ensinando. Porque quando você vai treinar filho, você vai ver que é muito mais sobre você, é muito mais sobre sua falta de paciência, é muito mais você saber falar, uau, por que eu estou tratando ela assim? Ela é só uma criança, é um erro que ela está cometendo, e os erros que eu cometo que Deus já perdoou. Eu preciso olhar para ela e falar, ela é uma criança, ela está aprendendo, ela está na fase de aprendizado. Então, eu preciso ter esse cuidado. Porque se eu estou na fase de instrução e eu estou sendo muito grossa ou muito brava com ela, ela vai aprender assim, para ensinar alguém, você tem que ser muito bravo. E não é isso, você ensina com amor, você treina com amor. Você vê muita diferença entre as duas? Na personalidade, assim, no propósito? São diferentes. Filhos são únicos. Então, a forma que eu fui trabalhando para entender com a Luísa, eu trabalho de uma forma diferente com a Sofia. A gente vai vendo, vai percebendo a diferença. Não dá para aplicar igual. Então, cada uma tem uma personalidade. A Sofia, ela é mais meiga. Então, eu falo, quando a Sofia chegou, Deus falou, eu vou te ensinar agora a ser meiga. Porque a Sofia é muito meiga. É dela. É o natural dela de ser meiga. E a Luísa é muito extrovertida. Muito comunicativa. Ela é muito sociável. E eu faço homeschool, então muita gente fala, quem faz homeschool, os filhos não são comunicativos. Olha, gente, Me conta a minha foge do padrão. Foge. Mas me conta um pouquinho, por que você decidiu homeschool? Quem não sabe, você mora nos Estados Unidos. Moro. E você decidiu, né, ir para esse caminho de homeschool. Até a Luísa, gente, vocês vão se assustar. Outro dia a gente estava falando de um trecho bíblico do Sansão. E a gente estava com alguma dúvida sobre a história. E aí, a Cris até falou assim, porque o anjo apareceu para o marido e tudo mais. Aí a Luísa, não, mamãe, você cometeu um erro, porque o anjo apareceu para a esposa e ela era estéril. Aí a gente assim, então tá, gente. Então tá, porque eu não lembrava, eu falei, eu não lembro. Falei, tá bom, filha, se essa história é, e você foi achar a história na Bíblia. A gente abriu na Bíblia e falou assim, que interessante, né? Porque isso você tá ensinando em casa, não é isso? Sim. E como é que é? Você se juntou com outras mães? Como é que é o processo? Tem algum livro que vocês seguem ou não? Da Luísa, no início, você quer saber da parte espiritual? Não, na parte do homeschool mesmo. Que às vezes alguma mãe, ela tá pensando em fazer isso. Quais foram as dores que você encontrou numa escola normal, aqui dos Estados Unidos, que você decidiu tirar ela e começar a ensinar em casa? A falta de princípios nas escolas. A falta de posicionamento. A falta de... A ideologia de gênero está tão forte a ponto de que você vira para uma criança de 4 anos, 5 anos e fala, o que você quer ser? Você é homem ou você é menina? Isso foi muito forte para mim. Eu falei, minha filha, ela não tem que escolher, ela é menina. Ela é uma mulher, Deus fez ela mulher. E esse tipo de dúvida na idade dela, que ainda não está concretizado, eu acho que pode prejudicar muito o desenvolvimento emocional e mental. Porque quando chegar na adolescência, essa dúvida pode ser maior. Então, agora, ela tendo a base bem feita, sabendo do que ela foi feita para ser, que ela é uma mulher, que ela vai ser mãe, que ela vai ser esposa, as outras... Claro que se minha filha quiser empreender, ela vai empreender também. Mas ela tem a consciência de que ela é uma mulher, de que ela vai ser mãe, de que ela vai ser esposa. E aí, hoje ela fala, mãe, eu quero casar. Falei, você vai casar, filha, quando você estiver chegando na idade. E a gente conversando esses dias, eu achei interessante. Eu falei, quantos anos você quer casar, Luísa? E ela falou, mãe, quantos anos você casou? Eu falei, não, mamãe casou muito velha. Escolhe outra idade. Aí ela falou assim, eu falei, 20 anos é uma idade legal. A idade que você vai estar começando a juventude e vai ter um crescimento exponencial junto com seu esposo, vai ser maravilhoso. Aí ela falou assim, 20 tá muito velho, acho que vai ser com 18. Uau! Eu falei, tá bom, filha. E se você perguntar quantos filhos você quer ter? Quando ela tinha 2 anos, ela falava, eu quero ter 10. Eu falei, filha, você vai ser muito próspera. A mamãe quer muito neto, pode ter mesmo. Então, esse ponto que me fez ir pro homeschool. E de eu estar mais próxima e poder passar todos os princípios e o que eu aprendi com Deus para passar para as minhas filhas, né? E os meus filhos que virão. Mas você não veio de um lar cristão? Não.
Sua mãe te ensinou esses princípios? Porque Não. pelo que você fala, assim, ela me ensinou a ser forte. Assim como a minha mãe também. Meu lar não era cristão. Não. Eu, desde novinha, eu pedi pra estudar em escola católica. Mas minha mãe era aquela que tinha a Bíblia aberta em casa, mas que ela só ficava no Salmo 91 e era isso. Minha mãe não conhecia nenhuma parábola. Era só a Bíblia ela aberta, só né? sabia isso. Ou então a minha mãe frequentava a igreja cristã, meu pai ia pra católica, mas a gente não era obrigada a fazer nada, porque a minha mãe foi obrigada a ir pra igreja quando era criança. Então, na cabeça dela, ela achou melhor o quê? Não vou forçar. Deixa que no natural ela vai. Mas hoje ela fala que arrepende amargamente disso, que ela deveria ter levado e tal, impulsionado. Mas enfim, foi o pensamento dela. Porque quando você tem filho, você vai pegar toda a sua bagagem e o seu esposo vai pegar a bagagem dele e vai falar: peraí, da nossa vida passada, o que a gente vai pegar de melhor nós vamos aplicar para nossa filha. E o que a gente acha que foi ruim, a gente não vai usar. Então, não é aquele certo ou errado. É o que os pais estão fazendo que é melhor na cabeça deles para o filho. E foi isso que a minha mãe fez. Então, não tem como culpar ela por nada, né? Era a cabeça dela. E com a minha filha, eu falei, não. A primeira coisa que eu quero ensinar para ela é a palavra. E eu não falo de querer levar minha filha para a igreja, deixar ela na igreja para a igreja ensinar, mas sim de eu ensinar. Porque na Bíblia também diz, o dever do pai é instruir o filho nos caminhos do Senhor. Quando eles saíram do Egito, como que... Depois que passou a geração das pessoas que atravessaram para chegar em Canaã, como que eles iam saber do Deus vivo que eles presenciaram? Foram os pais que foram instruindo, que naquela época não tinha escola. E se os pais não falassem nada? Quem ia conhecer Deus? Porque até então a gente não tinha Jesus, né? Era só Deus. Como que eles iam saber que Deus mandou maná do céu? Sim. Foi que Deus fez sair a água da pedra? Não ia ter como saber. A gente vê isso muito na Bíblia, né? Até em Crônicas, em Reis, a gente vê essa história. Era muito... Vinha uma geração que realmente respeitava os princípios e prosperava. E depois, logo na sequência, tinha um filho que se perdia completamente e começava a adorar outros deuses. E foi picos e vales. Então, a importância da gente conseguir realmente repassar os nossos aprendizados. Eu falo muito sobre isso, né? Deus me dá muitas experiências. E eu creio que todas essas experiências que Ele me dá é para me dar força de falar sobre o nome dEle. Porque sem experiência é algo tão grandioso e tão forte para acreditar, porque realmente é o sobrenatural. E você só não vai ter lógica. Não tem lógica. E se você só vai ter experiência se você estiver na obediência e no caminho. Sim. E assim, muitas pessoas falam assim: mas obedecer, mas sabe, essa necessidade de controle da própria vida. Só que Deus é muito mais sábio que você. Deus está em mim, Deus está na Cris, Deus está em você, Deus está em todo mundo. Deus está no Júlio, que está aqui com a gente. Ele é o somatório de todas as pessoas, de todas as inteligências. Assim como a Cris, ela só quer coisas boas para as filhas dela, e ela é humana. Imagina Deus, o que ele não quer para você, quais são os planos dele para você. Os planos dele são muito maiores, então às vezes você tá se agarrando a uma coisa pequenininha. Tem uma figurinha, um meme, você já viu? Que a pessoa tá segurando um ursinho assim e Jesus tá pedindo. E a pessoa tá tipo assim, não, porque eu quero meu ursinho. Aí Jesus tá com um ursão gigante assim, segurando atrás pra dar. Então, acho que é muito isso, né? Nós, com a nossa visão limitada sobre a realidade, a gente acha que isso aqui é o melhor que a gente pode ter. E às vezes a gente se agarra a experiências negativas, a pessoas que não é que elas não sejam, que elas sejam negativas, que simplesmente elas não estão alinhadas com você, com o seu propósito. É como se você chegou até aqui junto a elas. Obviamente, gente, depois que casou. Você fez uma decisão na sua vida, tá? Muita gente fala assim, vou separar. Gente, casamento não é uma brincadeira. Casamento é uma união, né? De duas almas, de duas pessoas, de dois propósitos. Por isso que é tão importante você parar pra tomar essa decisão. Muitas pessoas estão achando que casar é brincar de casinha. Não, me juntei, se der errado eu separo. Como é que é isso pra você? Você já passou na sua cabeça separação? Ou você realmente entendeu o princípio e casou? Eu já tinha na minha cabeça que casamento era pra sempre. Mas eu fui treinada assim, se não der certo, você tem sua independência financeira, pode separar. Entende? Mas quando eu casei, eu falei, não, o casamento é pra sempre. Até quando meu esposo me pediu em casamento, eu falei, tá bom, você quer casar por casar ou quer casar de verdade? Porque eu não quero casar pra separar. Ele falou, não, eu quero casar de verdade. Eu falei, então eu vou aceitar casar contigo. E... Vocês casaram rápido, não foi? 6 meses. Bem rápido. Eu conheci meu esposo em maio, mais ou menos finalzinho de maio, em novembro a gente estava casado. E 2 meses depois eu estava grávida da minha primeira filha.
Tenho 6 anos de casada, a Luísa tem 5. E como foi pra você? Você, hoje em dia, olhando pra trás, gostou da sua decisão? Eu sei, eu não posso responder, tenho que perguntar pra ela. Foi a melhor decisão da minha vida. Hoje eu falo, podia ter casado com você antes, podia ter te conhecido quando eu tinha 20. Mas foi muito bom, não me arrependo nem um pouco. Mas porque ele não seria a pessoa. Antes. Mas ele não seria a pessoa que você casou se tivessem casado antes. Sim, por esse ponto eu não arrependo tanto de não ter casado antes, né? Porque não seria ele, que eu nem iria conhecer, porque ele era do Sul e eu sou de Goiânia. E a gente se conheceu nos Estados Unidos, então não daria essa ligação. Muitas mulheres, elas encontram um grande amor muito novas. E você casou com 30, eu tô com 32. 30. E eu também não sou casada. Então, qual conselho você dá para essas mulheres? Você tem algum conselho? Em qual sentido? No sentido de invista em você, mas às vezes invista nos lugares certos, ou faça um curso de relacionamento. Eu não posso, eu tô dando conselho por você. Não, mas é porque eu só queria saber em qual direção que você queria que eu desse o conselho pra solteira, sabe? E tá, no geral, assim... Se aproxime de Deus, não sei. Se aproxime de Deus é o principal, você tem que ter antes de casar. Aproximação com Deus e ter certeza da pessoa que você quer viver. Faça uma lista de desejos. Fala, Deus, eu quero que o meu esposo seja assim, as características que você gosta. Você pode escolher até a altura, o tamanho, porque eu já li vários livros de mulheres que têm exemplos assim, e elas falam que tudo que elas escreveram, elas pediram. Teve uma que escolheu o jeito que ela queria a sobrancelha. Uau. E foi assim que foi, porque ela foi bem detalhista. E Deus, ele gosta de detalhes, porque não adianta falar pra Deus, eu quero um carro. Deus vai falar, tá bom, qual carro você quer? Qual carro, qual ano, qual cor? Qual carro, ano, cor, modelo. Então, quando você vai pedir alguma coisa pra sua vida, você tem que ser específica. Mas só que a especificidade das coisas, eu vejo que fala muito de você. Quando você não sabe o que você quer, você não vai conseguir ser específica. Isso foi o que aconteceu comigo um tempo, porque quando eu quero ser feminina, tá bom. Mas se você não sabe o porquê que você quer ser feminina, eu quero ser feminina, que eu quero voltar para a origem, para a mulher que eu fui criada para ser. Então eu já sabia o ponto que eu queria voltar, até para poder passar isso para as minhas filhas. Mas se eu falar, vou ser feminina, mas você vai ser feminina em qual sentido? Para que você quer? Qual que é a sua finalidade? Vou ser feminina só para agradar o meu esposo? Você não vai conseguir, porque isso tem que ser de dentro para fora. Uhum. Então, isso é muito forte. Então, a mulher buscar se conhecer primeiro. Saber quem ela é realmente, o que ela gosta. E não de estar perto de uma pessoa porque a pessoa é bonita ou porque a pessoa vai trazer alguma coisa pra ela. Mas de olhar pra pessoa e falar, peraí, nós dois vamos construir uma família junto. De ser realmente intencional. Seja intencional. Não fique namorando com qualquer pessoa só por namorar. Não. Vai gastar tempo desenvolvendo você, se conhecendo. E quando você falar, não estou preparada, eu quero casar, seja intencional no namoro. Não fique namorando. Vou namorar isso aqui só por passar tempo, não. Passa tempo com Jesus, que vocês vão ter mais experiências, vão ter mais ganho, vão ter mais desenvoltura. Com certeza. E procurar alguém que tenha esse entendimento, né? Porque assim, quando o homem, ele consegue se posicionar perante a Jesus, ele consegue entender esse amor de Jesus, ele consegue entender também como amar a sua esposa. Com certeza. Busque a ambiência certa. Sim. Eu falo muito isso, né? Antes, eu vim de um lugar, meus amigos eram donos das maiores festas do Rio de Janeiro. E aí, eu virei para uma amiga minha e até falei assim, amiga, eu tô seguindo esses cursos aqui, eu vou mudar para tal lugar. E eu até mostrei um vídeo de um rapaz pedindo uma menina em namoro. Eu falei, olha que bonito, sabe? Eu falei, tem muito mais chance de a gente encontrar um homem que tenha mais valores. Ela, não, isso é besteira, isso não tem nada a ver com nada. Na balada também tem homem que presta. Eu falei assim, realmente, até tem. Mas na probabilidade... né? É achar um diamante na areia da praia. Exatamente. Ou você pode procurar um diamante no meio de um bolo de diamantes. Com certeza. Fica mais fácil. Fica. Então, um conselho que eu dou, por exemplo, eu fiz isso antes. Eu fiz curso de casais. Eu ia pro curso de casais e deixava uma cadeira vazia do meu lado. Porque eu realmente queria aprender como me posicionar no casamento. Eu fiz curso de comunicação e relacionamento. Porque a gente entende que as pessoas não são perfeitas. Você não vai encontrar alguém perfeito. Você não é perfeito. Então, pra que esse julgamento, né, sobre o outro? Sim. Aprender a trabalhar a sua paciência. É uma chave boa. Porque Deus é paciente com você. Sim, exatamente. Porque você vai ter paciência com o erro do outro. E eu acho que o que mais forte, assim, do relacionamento, principalmente quando casa, é você, antes de casar, na verdade, você tem que olhar se o defeito dele você consegue suportar. Porque se for um defeito insuportável pra você, você não vai conseguir suportar isso no casamento.
Claro que se Deus tá falando contigo, casa que ele vai ser mudado, daí é outra história. Cada um com a sua história com Deus. Cada um com a sua história com Deus. Então, mas quando você tá olhando os princípios, você tem um princípio que você quer construir uma família forte, seu esposo tá ali, não. A família nossa, eu não sei ainda como vai ser, não tenho nem ideia de como vai ser a família e não tá nem com a intenção de ser o protetor daquela família, não vai ser uma família que vai ter uma estrutura que é pra ter. É verdade. Vai ser uma estrutura disfuncional, então não vai dar. Porque a estrutura que a gente construiu na minha família, eu e meu esposo, a gente tinha esse propósito, a nossa família é nossa, a gente tem que cuidar juntos. Então, quando a gente tá alinhado, você alinhou o propósito, alinhou, você não tem reclamação de nada. Ah, eu tô fazendo isso e meu esposo não tá. Não, porque vocês estão num propósito. Então, cada um tem o seu papel. O papel dele é sair e fazer o que ele tem que fazer para proteger a gente, para prover. O meu tá ali auxiliando com as minhas filhas. Isso então, é muito as prioridades. importante. Tá alinhado. Então, assim, às vezes isso não tá acontecendo hoje. Do tipo, o seu esposo não é 100% provedor da sua casa. Isso não é um julgamento. Mas ele tem esse desejo? Ele quer crescer profissionalmente a ponto de falar, amor, pode deixar comigo? Se você quiser trabalhar, vai ser só por você, pra você se sentir bem. Então, alinha antes. E se tiver tudo certo, segue. E vai ser feliz. Invista nele e ele investe em você. E vocês dois vão prosperar, frutificar na vida. Cris, sobre comunicação no casamento. Qual o seu maior código? A chave que você carrega, que você fala, não, isso aqui pode salvar muita gente. Ou um erro que você vê que as mulheres cometem e que você às vezes já cometeu. E que você, como era antes, sabe? Antes e depois. Antes eu criticava pontualmente o tempo inteiro. E depois eu comecei a fazer tal coisa e a minha vida mudou. Externalizar o meu desejo. Essa é a maior chave. Externalize o que você quer. Porque nós, mulheres, conseguimos pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. O homem, não. Isso é comprovado cientificamente. Se você falar assim pra mulher, o que você tá pensando? Ela vai te falar, no mínimo, 5 coisas. Se você perguntar pro homem, o que você tá pensando? Ele vai falar assim, não tô pensando em nada. Como que você não tá pensando em nada, criatura? Tem vento aí dentro. Mas é verdade. Eles conseguem entrar nessa caixinha do pensamento. Tem umas conexões no cérebro, no neurônio, que nós temos mais ligamentos do que o homem. Uhum. E eu falei, tá, eu tenho que externalizar o que eu quero. Vou dar um exemplo para ser mais específica. Então, você chega em casa, aí tem criança para dar banho, comida para fazer, a compra para guardar. A mulher, viril, no automático, corre e vai fazer tudo. E o esposo vai fazer o quê? Já que eu não preciso fazer nada, ele vai sentar. Ou vai mexer no telefone e a filha tá ali. E você tá pensando, por que ele não tá me ajudando? Porque ele não tá vendo, gente. De verdade, não tá fazendo por maldade. Ele não tá percebendo. Porque ele não tá sabendo ser útil. Às vezes ele não foi ensinado quando era pequeno, com a mãe. Não teve esse treinamento melhor em casa, antes de casar. Então, você precisa falar. Amor, eu preciso que faça isso, eu preciso que faça aquilo. Pode me ajudar? Então, você externalizou o seu pensamento. Porque nós, mulheres, fazemos assim. Ele tem que fazer isso, isso, isso. Ele não tá fazendo. A gente tá só pensando. Ele não tá fazendo. E você já fica nervosa, emburrada. Eu ficava rancorosa. Então, eu ficava com a cara fechada. Ele falava assim, o que tá acontecendo? Eu falava, nada. E eu não conversava. Esse é o clássico das mulheres. Gente, qual a dificuldade de falar? Então, amor, é isso, isso e isso. E pra mim seria muito bom se você fizesse isso, isso, isso. De uma maneira diferente. Outro dia, foi até o Henrique, ele veio falar comigo assim... Né? Mas, amor, então como você gostaria que acontecesse? E eu falei assim... eu gostaria que você acordasse sorrindo e falasse assim... Amor, vamos correr! Aí ele falou... É isso, mas eu acordo meio pra baixo. Eu falei... mas você pode, sei lá, dar uma fingida. Falar que tá alegre e querer correr pra ver como é que vai ficar. Aí ele... Você nunca tinha falado isso pra mim. Isso não era óbvio pra mim, que eu podia fazer uma coisa mesmo sem sentir que eu tô... Exatamente. Aí é que a gente percebe... Não é óbvio pro outro. A gente tem essa mania de achar que é óbvio pro outro. Porque eu tenho muito esse drive, sabe? Eu sempre tenho o desejo de fazer com que as pessoas fiquem mais animadas pra vida delas, pra elas fazerem as atividades delas. Então, às vezes, por mais que eu não esteja sentindo de estar super, ultra, mega animada, eu vejo que se eu tiver... Mas e aí, não, tô incrível, vai, você consegue. É como se eu puxasse uma força interna, que às vezes eu nem tô com tanta força. E não é sobre dar o que eu não tenho, porque eu tenho pra dar. É só que às vezes eu tô numa caixinha... Mas às vezes isso até me faz bem, sabe? Quando você gira a chave e entrega pro outro algo, parece que gira dentro de você também. Sim. Né? É porque o sorriso cura, né? Se você estiver muito triste, muito depressiva e você ficar
forçando, isso, o seu cérebro tá entendendo assim, peraí, ela tá triste e tá sorrindo? Como assim? O sorriso é pra estar feliz, então você vai acabar conseguindo mudar o seu humor. Você Então, a chave é acredita- muito forte. Muito forte. Você acredita que na corrida de 10 quilômetros eu fiz isso? Eu lembrei do Pablo falando, né? E aí era tipo assim, o quilômetro final e era uma rampa. E eu tava assim, gente, não é possível. Agora eu tô cansada. Aí eu falei assim, é o quê? Eu travei o sorriso aqui e eu fui correndo assim. E não é que deu certo. E mais força. Aí eu falei, não é possível. Aí eu dei a mais louca ainda. Eu peguei, fiz a mão assim e fui catando o vento. Eu falei, nossa, agora tá incrível. Isso é muito verdade. Mas a questão do óbvio, o que é óbvio pra você não é óbvio pro outro. Então precisa ser externalizado. Então acho que a chave da comunicação é essa, externalizar e saber se o outro tá entendendo o que você tá pedindo. Porque é o que você, a comunicação que você quer passar é essa mesmo que ele entendeu. Eu falo isso com criança, eu falo assim, Luísa, vai fazer isso. Eu falo, o que a mamãe te pediu? Ela me dá uma resposta às vezes que não tem nada a ver com o que eu pedi. E eu falo, peraí, não foi isso que a mamãe quis dizer. A mamãe quer que você faça isso. Aí eu repito. Aí eu falei, o que a mamãe falou? Aí eu vejo se ela compreendeu. Aí ela vai. Até porque, quando voltando da criança, é comunicação também. Se você fala pra criança, vai arrumar o seu quarto. E a criança não sabe arrumar o quarto. Na sua cabeça, arrumar o quarto é colocar tudo no lugar, certo? Mas a criança fala assim, arrumar o quarto? Tá bom. Ela chuta tudo pro canto assim e fala, pronto, já arrumei. Se você nunca ensinou aquela criança a arrumar o quarto do jeito que você quer que ela arrume, como que ela vai saber? Então, primeiro tem que vir um treinamento. Então, a gente tem um grupo de homeschool e uma das mães falou assim, uma frase que eu achei sensacional. Ela falou, primeiro você ensina, depois você faz junto, depois ela faz junto com você e depois ela faz sozinha. Então, você está fazendo o treinamento, mas primeiro ela tem que ter aquela instrução. Não tem como você pegar seu filho que não sabe o que é uma coisa e falar, vai lá e faz. Calma aí, não, você tem que ensinar. E o casamento é a mesma coisa. Não adianta olhar para sua esposa e falar, mas ele já é adulto, ele já faz isso, ele já faz aquilo. Não, querida, nesse ponto ele não vai saber, você precisa falar. Precisa mesmo, tem que externalizar. O óbvio realmente não é óbvio. Não, é óbvio só pra você. E tem também o caso das linguagens do amor. Sim. Então, às vezes, esse homem, ele tá até te comunicando muito que te ama, mas você não tá entendendo. E isso é bacana a gente entrar aqui, né? Porque são 5 linguagens do amor. Sim. Toque físico, presente, atos de serviço, tempo de qualidade e palavras de afirmação. Então, às vezes, né? Eu conheço pessoas que são assim. Elas estão dando um monte de presente pra você. Essa é a maneira que ela tá comunicando com você que ela te ama. Só que, às vezes, pra você, o importante é tempo de qualidade. Pra Cris, por exemplo, é tempo de qualidade. Então, não adianta nada eu encher a Cris de presente que ela não... Ela vai falar assim, legal, eu tô ganhando um presente. Não vai se sentir amada. Mas será que ela vai se sentir amada? Então, na verdade, é você entender a linguagem de amor do outro. Não é sobre a sua linguagem do amor, né? O seu parceiro tem que entender a sua. Pra ele te entregar o amor da maneira que você entende. Que é, por exemplo, eu tô falando inglês, a Cris tá falando francês, só que eu não entendo francês e ela não entende inglês. Não tem comunicação. Aí vai na chave de externalizar novamente. Entende? Ou você perguntar, você tá se sentindo amado? Quando eu faço isso, você se sente amado? Você se sente bem? Faz alguma diferença pra você? Porque tem coisa que não vai fazer diferença pra pessoa. Mas pra quem tá fazendo, pra ele, se você fizer aquilo, vai ser total diferença na vida dele. De ele falar assim, nossa, a minha esposa realmente me ama. Então, você comunicar e vocês terem uma comunicação clara e tranquila e saberem, assim, vocês estão ali para aprender e crescer. Não é uma competição. Então, quando eu falo não é uma competição, é nesse sentido, que vocês têm que crescer junto em todos os sentidos de comunicação, de fala, de... Quando eu vou conversar com meu esposo de passagens da Bíblia, a gente é muito edificado ali, porque ele tem o entendimento, ele vai ter o entendimento, o Espírito Santo vai dar para ele e para mim de formas diferentes, visões diferentes da mesma passagem. Sim. Então, isso é edificante, que a gente fez aquele dia lá em casa, lembra? Tava eu, você e o Hugo, você tinha uma parte que eu não sabia, o Hugo tinha uma que a gente não sabia, eu tinha outra que vocês não sabiam. Então, a gente juntou tudo. Então, isso é o corpo de Cristo unido. Para um ensinar o outro, um tá edificando o outro. Sim. Eu e Henrique, a gente faz muito isso. Amor, o que você entendeu disso aqui? Manda um vídeo. Mas o que você entendeu? E não na busca do tipo de dar uma alfinetada, na busca de... Me clarifica isso aqui, porque eu não entendi muito bem. Ou, esse tema pra mim não entra na minha cabeça. O que você entendeu? Como é que você tá absorvendo isso? Porque é uma coisa que eu falo muito com ele. Não é um contra o outro. São os dois contra um problema. Então, se a gente tá com um problema, é os dois virados pra cá, Sim. somando forças. E parece que os casamentos hoje em dia é muito assim, né? Uhum. É um contra o outro. E aí nunca chega numa solução. Não. Nunca chega ao fim. E é tão dolorido isso, porque eu vejo tantas crianças em lares que são difíceis de viver. E pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam.
E enquanto a gente não curar a nossa sociedade, a gente vai continuar vivendo num ambiente ruim. Sim. A gente, às vezes, muito culpa o externo, né? Os políticos ou... Enfim, tudo. Sim. Mas o quanto é que você está edificando o seu lar? O quanto é que você está cuidando das pessoas que te amam? O quanto que você está se posicionando na vida? O quanto alguém está falando mal de outra pessoa e você está se posicionando? Você não quer, eu não quero participar. Várias vezes já aconteceu isso comigo e eu falei assim, então... espera eu sair para falar dessa pessoa, então, já que você quer falar. Porque eu acho essa pessoa incrível e fantástica. Ou alguém falando mal, eu falei assim... Mas é graças a ele que você se tornou o que você se tornou, né? Eu já entrei em mais saias justas em mesa, assim, tinha mesa roda, assim, de 6. Foram falar mal de uma pessoa. E eu falei, ué, mas é graças a ele que você tem a sua família, não é? Então, como é que é isso aí? Você tá quebrando o princípio da honra. E eu no meio da mesa, eu assim, ó... Não, eu poderia me calar. Mas eu não quero estar em mesas que fazem isso. Então... É muito importante esse ponto que você tá colocando, porque de falar do outro, que isso vai muito nos casamentos. A mulher gosta, eu não, porque eu já me mudei. Mas a mulher gosta de sair e falar mal do esposo. Mas a gente tem uma passagem na Bíblia que fala do plantio e da colheita. E plantio e colheita não envolve só financeiro, ela envolve pensamentos. Então, se você sair falando mal do seu esposo, você fala tanto mal dele, você está plantando aquela característica ruim dentro de você que você não vai conseguir enxergar as qualidades. Nossa, isso é forte isso é demais. muito forte, porque isso envolve você e seu esposo, você e a família do seu esposo, você e sua sogra. Então, às vezes, você tá olhando para sua sogra, você olha só o defeito dela. Você jamais vai conseguir ver a qualidade dela, porque você tá plantando defeito dentro de você. E o que vai crescer? Defeito. Você tá dando um zoom, né? Se você vive reclamando, o que você tá plantando dentro de você? Reclamação. Então, você não reclamar e começar a agradecer e ser grato, você está plantando gratidão e vai frutificar gratidão em você. E com o seu esposo é a mesma coisa. Você e seu esposo é um só. Se você fala mal do seu esposo, você está falando mal de você. Porque você e ele é um, não tem como trocar. Vocês casaram, vocês escolheram viver juntos. Uma coisa é você pedir conselhos no seu ciclo de segurança e amizade. Sim. E não é falando mal. Eu tenho uma situação aqui, como é que você resolveu? Você já passou por isso? Como é que faz? Me dá uma palavra de sabedoria aí, eu não tô sabendo resolver. Outra coisa é você... ele é um saco, não sei o quê. Não é? É chato. É chato. Porque assim, você não vai conseguir... Quando você chegar perto dele, você vai estar tão envolta nessa energia negativa que você não vai se permitir, às vezes, abraçar, beijar, conversar. O que vai estar na sua cabeça se você passou a tarde falando mal do seu esposo? Quando o seu esposo chega em casa, você vai olhar para ele, você vai lembrar, está na sua cabeça tudo que você falou mal. Você não vai conseguir ver amor ali. Então, essa é a importância de você também não falar mal do seu esposo. Não importa o que está acontecendo. Se vocês estão passando qualquer problema, você pode chegar nele e falar: o que você fez ou o que você faz está me machucando, eu não quero que se repita. Tá doendo em mim, eu não quero esse tipo de situação. Eu me sinto constrangida, eu me sinto envergonhada, eu não gosto. E o que fazer se ele falar, por exemplo... Ou se ele não vê isso como um problema, entendeu? Mas se ele não vê como um problema, você vai mostrar pra ele que é um problema. Pra você. Mas isso é um problema pra você, mas você não deveria estar se sentindo assim. Mas eu tô. E aí? E aí ele tem que entender que aí vai dar compreensão. Eu sei, mas aí como é que resolve, por exemplo, esse buraco de comunicação? Que, às vezes, uma pessoa muito racional, ela não vai conseguir entrar aí, sabe? Do tipo, mas esse sentimento não faz sentido. Por que você tá se sentindo assim? Você não pode se sentir assim. Eu sei porque eu já mentorei muitas mulheres e elas passam por essa situação. Sim. O que fazer? Eu não passei por essa situação porque o meu esposo, ele é muito compreensível. Então, tem coisas que eu vou falar assim, acho que ele depois... O Felipe é muito gente boa mesmo. Às vezes ele passou comigo. Porque às vezes ele falava assim, eu não tinha toque físico como forma de amor. E ele tinha. Então, pra mim, isso era uma bobeira. Ele falava assim, eu preciso ser tocado, abraçado. Ele gosta muito. E no início, quando eu não conhecia ainda dessa forma de amor, eu falava assim, ai, amor, que melação. Mas eu não fui criada com tanto carinho assim. Então você é a pessoa perfeita pra responder essa pergunta. Porque você tá do outro lado. Não, porque você tá do outro lado. Como é que essa chave virou? Como ele conseguiu te convencer que pra ele era importante? Ou o que conseguiu te convencer? Ele não conseguiu me convencer, porque eu percebi isso, que isso era importante pra ele. Então, quando eu vi que isso era importante pra ele, eu falei, eu preciso aprender a fazer isso. Não por causa de mim, mas por causa dele. Então, você teve empatia. Eu tive empatia. E a melhor coisa que acontece é que hoje eu gosto.
Então, hoje eu gosto. Se não tem, eu sinto falta. Se não tem, eu sinto falta. Mas como antes eu não conhecia, um dia eu até falei pra ele, eu já sei por que eu não queria toque, assim, eu não me importava com toque físico. Porque eu não tive na minha casa. A minha mãe também não teve na casa dela. A minha avó, todo mundo fala, ai, minha avó é tão amorosa comigo. Eu não tive isso com nenhuma avó, nem paterna, nem materna. E a minha mãe não era assim. Até eu lembro uma história da minha sogra. Ela falou, nossa, minha sobrinha foi dormir na minha casa e a mãe dela nunca tinha dado um beijo nela. Eu fui dar beijo de boa noite. E ela falou, minha mãe nunca fez isso comigo. E eu falei, como assim que a sua mãe nunca deu beijo em você? A minha sogra falou. Porque pra ela era normal, era óbvio pra ela dar beijo antes de dormir. E eu parei, pensei e falei, caramba. Minha avó nunca falou eu te amo pro meu pai. A minha mãe nunca. Ela foi falar depois, assim, com 98 anos que ela foi falar. Ela nunca tinha falado. Eu não lembro da minha mãe me dar um beijo. A minha mãe ia, checava. Tá tudo bem? Da forma de amor dela, mas ela nunca foi de abraçar e beijar. Tanto que com as minhas filhas, menorzinhas, elas são muito carinhosas, que abraçar e beijar. Com elas é mais fácil, mas até hoje ela tá melhor. Ela já fala, eu te amo, mas ela fala assim, vovó ama. Mas a dificuldade dela de falar, eu te amo, de externalizar o sentimento dela, que entra na comunicação. Então, a comunicação, para mim, assim, é a chave de um casamento bem-sucedido, não financeiramente, mas um casamento feliz. O meu casamento com meu esposo é um tipo de casamento que eu falo, todas vocês deveriam viver isso, porque é maravilhoso. Eu jamais me vejo sem o meu esposo, no sentido de casamento feliz. Claro que eu sei que ele é que se Deus chamar, né, não tem o que fazer. Mas no sentido assim, que bom que eu casei com você, que bom que a gente tem esse relacionamento. Então, eu queria que essa comunicação, eu queria que mais mulheres ou casadas pudessem ter essa convivência que a gente tem, essa compreensão com o outro, essa empatia um com o outro. Tem pontos que a gente precisa melhorar? Tem, sempre vai ter. Cada fase da sua vida, cada nível, são níveis de dificuldades diferentes. Então, quando você ultrapassar vai vir outro. Mas a comunicação estando tranquila, você pode conversar com seu esposo. Vai ter hora que eu tô nervosa, ele vai falar, eu falo, olha, não quero falar agora, vamos esperar um pouquinho? Vamos, a gente não dorme brigado um com o outro. Acho que a gente nunca teve nenhuma briga assim feia, porque a gente sempre conversou muito. Claro que tinha pontos que ele falava, não quero conversar sobre isso, eu não quero entender, quando eu comecei a aprender sobre desenvolvimento. Mas ele sempre foi muito compreensivo também, então acho que isso ajudou bastante. E aí a gente começou a estudar. Uma coisa importante de casamento também, falando agora, a gente vai vindo na cabeça, é a questão de você se preparar para um casamento. A questão de você se preparar para ser mãe. Porque a gente estuda para ter uma profissão, mas você vai casar e você vai ter filho e você não quer estudar? Criar uma criança. Poucas são as pessoas que estudam para se relacionar. Exatamente, poucas. Porque se estudasse, ia ter um casamento perfeito. Que às vezes a gente olha e fala, não existe casamento perfeito. Claro que existe. Deus fez o casamento para ser perfeito. E poucas pessoas entendem, né? Quem vem de lares, assim, que não tinha respeito dentro de casa, parece que é muito desenho da Disney. Você tem um lar onde as pessoas se respeitam. Sim, vocês podem discordar. Não, vocês não precisam gritar. Vocês podem discordar, vocês não precisam se xingar. Vocês não precisam desrespeitar o outro. Sim. Vocês podem manter uma normalidade de conversa. Nós discordamos aqui. Como vamos resolver? Eu não preciso denegrir o outro, nem baixar o outro, nem alfinetar o outro para que algo seja resolvido. Eu acho isso tão importante, porque foi o que a gente falou antes. Não é um contra o outro. Essas características, né, mais fortes... a gente usa em tempos de guerra. Só que o nosso casamento não é guerra. É tempo de paz. E muitos homens, quando você dá paz para eles, eles florescem e prosperam. Então, se você também está querendo um marido próspero, qual é a paz que você consegue transformar o seu lar? Porque a gente sabe que a mulher tem esse poder. O que você está inserindo nesse relacionamento? Se esse seu marido, às vezes, demora para te responder... Você vai encher a caixa de mensagem dele. Cadê você? Tá com outra? Você quer... Tem mulher que vai fazer isso. Você sabe que isso é importante pra ele, senão ele não teria casado com você. Assim que ele vê a mensagem, ele vai responder. Mas isso vai envolver muita dependência emocional também, né? Da questão de não ter confiança, a confiança do outro. Mas se você não confia no outro, como você casou com ele? Você entende que se você tá passando por isso, as bases estavam erradas. Vocês construíram o relacionamento de vocês em uma base de areia. E, meu Deus, então acabou o fim do mundo, tem que terminar. Não, você vai ter que treinar mais. Quem errou na seleção tem que gastar tempo no treinamento. O casamento é leve. O meu esposo viaja bastante. Tem viajado bastante esse último ano que passou. Então, às vezes, a gente ficava 2 dias assim, eu não conseguia falar com ele.
Falar. Teve um dia que ele chegou e só mandou mensagem, falou, eu tô tão cansado, amanhã eu converso com você. Eu falei, tá bom. Falei, e ficou, mas eu já sabia o que ele tava fazendo. E jamais passou na minha cabeça assim, meu esposo tá fazendo alguma coisa de errado. Porque a confiança nossa é mútua, o nosso casamento é leve. A gente tem a comunicação, às vezes vai ter uma discussão ou uma coisa ali que a gente vai conseguir resolver, mas é um casamento leve, é um casamento tranquilo, é um casamento que tem respeito um pelo outro. E tem uma pergunta aqui que veio na minha cabeça agora sobre alimentação, porque você é a mestre da alimentação. Calme aí. Porque você veio de um lugar, de uma família que tinha uma alimentação ruim, mas você decidiu fazer toda essa jornada e ter uma alimentação maravilhosa. Sim. E aí você casou com uma pessoa que amava açúcar. Verdade. E aí, como é que foi essa jornada, assim? Porque eu vejo muito que o nosso exemplo cura mais do que as nossas palavras. Sim. E aí, ele foi te vendo se alimentar e foi tentando mudar. Como é que foi esse lugar? Ou você, no início, falava mais e hoje em dia você tem mais sabedoria? Porque a gente muda também, a gente cresce. Como... Bom, quando eu mudei minha alimentação, eu falei, não vou comer mais. As pessoas ao meu redor não comiam normal. Meu pai e minha mãe comiam normal. Então, eu parei de beber refrigerante com 12 anos de idade. Então, hoje eu tô com 36, então fazem 24 anos. Mas eu tinha 12 anos. E ninguém na minha casa parou. Então, eu criei uma resistência muito forte de saber que as pessoas podem estar ao meu lado comendo, mas se eu decidir que eu não vou comer, eu não vou comer. Então, isso sempre foi muito claro pra mim. E quando a pessoa falava, vou comer qualquer coisa, eu nunca fui de falar, você vai mesmo comer isso? Eu não me importo. E realmente eu não me importo mesmo. Se você tá na minha casa e fala, eu quero comer isso, eu falo, tá bom, só tem que comprar, porque aqui eu não tenho. Aí você deixa escondido para minhas filhas não pegarem e tá tudo certo. Mas as minhas filhas já sabem também, né? Elas não vão pegar, elas falam, mãe, eu posso? Eu falo, não, tem açúcar. Então elas não pegam. E com ele, não foi diferente. Então ele viu o jeito que eu comia. Eu falava, o que você quer comer, eu faço pra você, mas eu vou comer isso aqui. E ele falava, eu quero comer isso aí também. Eu falava, tá bom. Então ele comia o que eu fazia, mas ele acabava comendo o que ele gostava de comer. Doce, chocolate, coisa cheia de leite, de açúcar, ele que eu não comia, ele comia. E eu nunca forcei nada e nem nunca falei nada também. E refrigerante ele decidiu parar. Como eu não bebia no início, ele falou, eu não vou tomar refrigerante também não. Então ele não tomou. E da alimentação, ele fez um desafio, assim, de ficar sem açúcar. E quando ele ficou, ele viu o resultado nele. Aí ele falou, opa, não quero mais comer isso. Mas ele ainda não tá assim 100% igual eu, mas ele já tá bem melhor. Mas foi só exemplo de fazer, não de falar. Nunca falei nada. Uhum. Mas as suas filhas, elas se alimentam muito bem. É que eu já sei a resposta, mas as pessoas precisam saber. O que você dá, por exemplo, para elas no café da manhã? Eu dou ovo. Ovo e fruta. Frutas. Frutas. Elas amam fruta. Elas comem doce? Não. Elas comem biscoito? Biscoito, você fala bolacha recheada? É. Nunca comeram. Elas comem miojo? Nunca comeram. Porque tem mãe que acha que é pra dar isso pras filhas. Gente, se vocês tivessem noção o quanto isso faz mal. Bastante. É, porque faz mal pra um adulto. Imagina pro corpo de uma criança que tá em formação. E no futuro vai ser tão difícil, né, pra essa criança mudar o paladar. É. A gente vê adultos hoje em dia com paladar infantil. Então, por que a gente já não criar uma criança com um paladar saudável? A criança tá limpinha, o subconsciente dela tá limpinho. Então, teve até o momento. Dia que eu pensei assim, falei, nossa, mas eu vou ficar ensinando minha filha a comer só isso. Se ela quiser comer outra coisa, falei, acho que eu vou inserir uma outra coisa de vez em quando. Mas eu não fiquei em paz com isso. Eu falei, não vou. Eu falei, vou esperar ela pedir. Mas quando eu falo, o que você quer lanchar? Eu perguntava. Ela falava, pode ser fruta. Agora ela gosta de comer fruta congelada. Não sei o que ela acha gostoso. Ela quer comer fruta congelada. Aí ela pega as frutas congeladas e come. E aí foi dar chocolate pra ela, e eu dou amargo. E você viu ela comendo, né? Ela tava comendo chocolate amargo, 100% cacau. Não tinha nada de adoçante naquele chocolate. E ela molhando, assim, uma semente de romã e comendo. Eu falei, filha, tá gostoso isso aí? Ela falou, mãe, tá uma delícia, tá com doce da romã. Eu falei, bom, o seu paladar é diferenciado mesmo. Pode comer, então. Isso é tão saudável, né? É tão bonito, porque eu realmente vejo a dificuldade que as pessoas têm em mudar a alimentação. E foi hoje até, a gente conversou sobre isso. Que as minhas filhas comem muito bem. Elas comem bem. A Cris, você fala, não, filha, você já tá com o estômago cheio, não precisa mais comer. Hoje a gente tava falando sobre isso. Você não colocaria qualquer combustível numa Ferrari. Então, por que você tá colocando qualquer combustível em você? Então, a gente vê pessoas, às vezes, estressadas, ansiosas, cheias de inflamação no corpo. Isso também é proveniente da alimentação. Então, se a gente puder dar um toque hoje, aprenda a se alimentar melhor. Beba mais água. Sim. Vá para coisas mais saudáveis. Abra menos embalagens, né? E descasque mais. Coma coisas mais
ao natural, mais frutas, mais legumes. Isso dá nutrientes. Então, quando você olhar para o seu prato, você realmente pode olhar e falar assim, esse abacate aqui tá ajudando nas minhas juntas, não sei. Esse ovo, é colágeno para minha pele. Sabe, comece a enxergar o seu prato realmente como uma farmácia natural. E aí você vai parar de querer comer tanta porcaria. Porque assim, a Cris também já tem isso. Eu não consigo, às vezes, comer uma coisa fritura, uma batata frita e achar gostoso. Não cai bem no meu paladar. Eu acho ruim. Né? Te satisfaz? Você gosta? Eu também não acho saboroso, mas... E tem gente que acha que isso é muito fora da curva, né? Não é. São processos mesmo. Quanto mais limpo for o seu paladar, você vai mudar isso consequentemente. Então, meu esposo não achava fruta doce. Ele falava, eu não consigo comer fruta, porque a fruta não é doce. E eu falava, como que fruta não é doce? Quando ele ficou o tempo sem açúcar, que ele come fruta e fala, nossa, fruta é tão doce. Então ele conseguiu perceber essa diferença. Então tem que ter a mudança do paladar primeiro. Cris, foi um grande prazer ter você nesse podcast ótimo, hoje. obrigada pelo Eu convite. espero que esse papo tenha contribuído muito para todos vocês, tenha nutrido o coração, até porque grandes histórias de amor sempre deixam o nosso coração quentinho, né? Como você falou, você casou em 6 meses. E ela não é a única pessoa que eu conheço que tem essa história, tá? Tem gente que casou em 3. Meu ciclo de amizade tá recheado desse tipo de história, não é verdade? Verdade. Você quer mandar um beijo, um recado para eles? Eu acho que os recados já foram todos. Foi? Da nossa conversa, acho que saiu. Acho que não ficou nenhum, não. Deixa eu ver. Não ficou nenhum, não. Não? Não. Então, super beijo Gente, e até obrigada. a próxima.